É verdade, irmãos. Se nós praticarmos todos os sentimentos bons que nosso Senhor Jesus veio à terra trazer, com toda certeza, nós seremos muito úteis à Santa Avó e ao nosso querido irmão Aldo, consequentemente ao nosso Senhor Jesus, à Virgem Maria e a Deus nosso Pai. Porque, irmãos, a Santa Avó Rosa e ao nosso irmão Aldo, na verdade, em nada vieram ofuscar o brilho de Jesus. Pelo contrário, vieram para ampliar, aumentar, trazer novamente aquele brilho perdido, podemos dizer, que estava no mundo. Mas eles deram graça, eles deram vida, eles deram luz a esta história que tão bela, quando meditada com o poder e a unção de Deus. Observem, irmãos, que o Natal de nosso Senhor Jesus traz para nós benefícios incontáveis. Nós não podemos calcular quantos benefícios o Natal de Jesus traz para a humanidade. Mas ainda assim, irmãos, se comemorado só como uma data memorável, se comemorado só como uma data alusiva ao nascimento de Jesus, que inclusive, se for perguntar até para muitos jovens, muitas crianças, muitas pessoas que vivem no mundo, por que comemoramos o Natal, talvez nem saibam dizer. Só comemorar por comemorar não basta. Nós temos que levar em consideração que isto se deu no passado. Os irmãos lembram, quando Jesus nasceu, ele inclusive veio para abolir, para eliminar, inclusive um ato que era feito no passado com tanta liturgia, mas que já não adiantava mais, que era o sacrifício de um cordeiro. Jesus foi este cordeiro. Ora, então tudo a ver com a mensagem de Jesus, a mensagem do Natal. Ele veio inclusive com esta finalidade mesmo, de mostrar a luz de Deus, de mostrar a doutrina, a disciplina de Deus e ser sacrificado. Como um cordeiro era sacrificado no passado para dar liberdade e perdão aos pecadores. Só que Jesus mesmo, ele disse, este sacrifício já não tem mais valor. Por quê? Fazem por tradição. Então comemorar o Natal, irmãos, simplesmente talvez para comprar uma roupa bela, bonita, mais nova para vir à igreja, não adianta. Ou às vezes para fazer um plano de ano novo que não inclui ser mais santo, não adianta. Talvez fazermos a comemoração do Natal com vontade simplesmente de crescer na carreira profissional, não adianta, irmãos. O Natal não é isto. O Natal de Jesus não é isto. É amor, é perdão, é renúncia. E é inclusive, se for o caso, sacrifício para o bom nome de Deus. Jesus mesmo disse, se vós não negar a si mesmo, não pode entrar nos céus. Eu negarei diante de Deus. Não que Jesus negaria numa narrativa no sentido positivo, eu tenho prazer em negar, mas ele, para não ferir a justiça de Deus, ele precisa negar. Então observem, irmãos, que se nós não confessarmos, que se nós não proclamarmos, se nós não anunciarmos a Jesus, Ele não anunciará o nosso nome a Deus. Não porque Ele quer, tanto é que Ele quer e demonstrou essa boa fé quando veio ao mundo. Ele tanto quis que se deu em sacrifício por nós, para provar mesmo que queria a nossa salvação. Mas agora depende também de nós, irmãos. São partes que devem ser completas, uma parte dele já foi feita. E mostrou mais boa fé ainda em formar o Consolador, em formar nossos queridos Santo Irmão Aldo, em formar esta igreja santíssima, poderosa, que eleva a condição espiritual dos seus filhos. Mas ele também exige de nós, ele espera de nós, ele precisa de nós. Precisa do amor dos seus filhos, precisa do empenho dos seus filhos. Irmãos, então nós temos que nos dedicar mais à igreja, dedicar mais à Santa Avó, dedicar mais ao irmão Aldo, se dedicar mais a esta igreja. E não talvez cumprir como uma tradição. É um Natal muito belo, vamos enfeitar a igreja? Vamos, decora e tudo bem. É um Natal muito lindo, vamos colocar uma luz em casa, montar uma árvore de Natal, está tudo certo. Não, irmãos, o Natal é mais do que isso, muito mais. Na verdade,
O Natal deve ser a transformação nossa, é a renovação da transformação a cada ano. E essa renovação deve surtir efeitos tão positivos que aí sim eu me alegro em, então, se for o caso, montar uma árvore, de preparar uma boa roupa para vir à igreja. Então, irmãos, a transformação deve sempre vir primeiro, para depois, então, esta alegria que tomou conta do meu coração refletir nos meus atos, não o contrário. Então vejo, irmãos, que o Natal de Nosso Senhor Jesus é quando os irmãos estiverem cantando, mas cantar com amor, com reverência, com respeito, porque, irmãos, este templo está repleto de anjos. Jesus está aqui, a Santa Vó Rosa está aqui, nosso querido irmão Aldo está aqui, a Virgem Maria Santíssima está aqui. E eles vieram esperar este louvor. Mas agora, se nós louvamos para cantar para só os membros, ou só para os sobreiros, ou só para o pastor, ou só para nós mesmos, isso não adianta, irmãos. Nós temos que cantar primeiro para louvar a Deus. E esse louvor deve ser tão sincero, de maneira que os membros escutem este louvar a Deus. Então, de uma forma bela, de uma forma eloquente, de uma forma belíssima. Então é isso que procuramos, irmãos. Antes de cantar, cada um de nós deve fazer a sua oração. Antes de cumprir uma escala, cada um de nós deve fazer a sua oração. Querem ver, irmãos, o Natal de Jesus na prática? Porque às vezes a teoria, a palavra, a doutrina é muito bela, mas às vezes um ou outro pode sim ter uma dificuldade de compreender. Então o pastor está dizendo que que o Natal é entrega, que o Natal é adorar a Deus, a Jesus com amor. Mas como isto acontece? Eu vou mostrar para os irmãos. Há uns anos atrás, nosso querido e santo irmão Aldo publicou num boletim um testemunho muito lindo de uma irmã que cuidava de um netinho. Irmãos, o testemunho é belo, mas não é dele que nós vamos falar. É do ato que aconteceu para o milagre se dar. A irmã narra que ela estava com uma dificuldade, um problema, o netinho estava passando por uma dificuldade. Ele foi abençoado, recebeu a cura. Mas o detalhe que eu quero focar nesse momento com os irmãos não é bem a cura, não é bem o milagre, mas é o que aconteceu para o milagre se dar. Irmãos, ela contou que então naquele dia ela estava amargurada, estava sofrendo. E ela disse: eu vou buscar refúgio onde? Na igreja, é lá que eu vou. E ela detalha que quando ela chegou na igreja, o obreiro lhe cumprimentou firme e perguntou se estava tudo bem. E ela disse: não está. E ele tomou a dor dela e disse: então vamos fazer um pedido de oração. E fez, e colocou no altar. E ela disse: a partir dali eu já comecei a sentir melhor. Vejam, irmãos, quem fez o milagre não foi o obreiro. Quem fez o milagre não foi a igreja em si, os irmãos que estavam. Foi Jesus, foi a Santa Avó, foi o irmão Aldo. Mas a postura de um servo ajudou, cooperou, colaborou. Isto é Natal, irmãos, isto é amor. Isto é nós nos colocarmos no lugar do outro. É isto que Jesus veio trazer. Irmãos, os milagres de Jesus eram tão perfeitos que nós vimos o amor dele, irmãos. Há um relato nas Sagradas Escrituras lindíssimo, que nós vimos o amor de Deus. Uma certa pessoa estava querendo um milagre de Jesus. Nós não vamos, volto a dizer, não vamos concentrar na cura alcançada, mas vamos nos concentrar no contexto da cura, no que aconteceu para a cura se dar. E então esta pessoa foi falar com Jesus. Ela foi conversar com o mestre. E o apóstolo de Jesus narra: então Jesus a olhou, ele amou, ele perdoou, então a pessoa ficou curada. Literalmente, irmãos, é assim que está escrito. Jesus olhou, então quer dizer, ele cedeu, ele compartilhou com aquela pessoa.
Olhe o amor de Jesus extravasando o seu ser. Ele percebeu que Jesus no olhar amou. Então ele disse: Jesus olhou, Jesus amou, Jesus perdoou, porque então o milagre não vinha, porque tinha pecados. Deus não podia estar num lugar onde tinha pecados. Então o que Jesus fez? Perdoou. Então ele disse, o milagre se deu. Olhem, irmãos, os fatos, o contexto. Qual de nós talvez está fazendo o que Jesus está fazendo? Quando olhar para o irmão, olhar com amor, olhar com sinceridade, sem preconceito. Porque preconceito é julgarmos o outro com base no que talvez pensamos que ele seja. Mas às vezes ele não é. É olharmos para o nosso irmão, talvez, que ele é desta forma, porque fulano falou, não, às vezes ele não é. E se ele era, foi perdoado antes de nós falarmos com ele? E como vamos estar diante de Jesus? Entendem, irmãos, que é Natal? Isso é Natal. Quando nós chegarmos neste nível, estaremos comemorando o Natal de verdade. O Natal como deve ser comemorado. Amor até no olhar, no cumprimentar, no dar valor para aquela pessoa. Às vezes nós entramos na igreja e às vezes até um ou outro nos cumprimenta como se fosse 1, 2, 3, 4 e vai entrando, 5, 6, 7 e vai entrando, irmãos. Não é assim amar, irmãos. Amar é cumprimentar e saber quem estamos cumprimentando. É olhar, é amar. Se for o caso, inclusive, é perdoar. É dar de si para o outro. Isto é amor. É desejar a paz do Senhor. Irmãos, de forma literal, por que não? A paz do Senhor. Por que não, irmãos? Este Natal de nosso Senhor Jesus, Ele tem que nos transformar. Se não nos transformar, que valor Jesus tem para nós? Que valor estamos dando à Santa Avó? Ao nosso querido e santo irmão Aldo? O Natal, irmãos, é amor puro. Se a Virgem Maria Santíssima não se entregasse por inteira para Jesus, ela cumpriria seu ministério, irmãos? Jamais. Jamais, irmãos. Então, se ela é para nós nossa mãe, e mãe é exemplo, porque mãe governa a casa especialmente pelo exemplo, então se ela para nós não é exemplo, nós estamos seguindo o exemplo de quem? Fica então essa reflexão para cada um dos irmãos meditarem muito mais sobre o Natal e não passem este Natal como o ano passado, como o ano retrasado, como o ano anterior. Não, este Natal ele é único. Ele é o único Natal da sua vida que o senhor e a senhora ainda têm controle, porque os que passaram já foram. Se porventura eu não amei, se porventura eu não perdoei, se porventura eu não vivi, eu peço perdão a Jesus, para que eu tenha oportunidade de fazer isto neste. E no ano que vem ainda não chegou, não sabemos. Então viva este Natal, irmãos, como único na sua vida. Como se não existisse outro, porque de fato não há. O outro virá ainda. Não é presente, é futuro. E o que passou já não é presente também, é passado. Então nós temos que viver o Natal de agora. O Natal deste mês, esta reunião. Aproveitar para deixar com que nosso Senhor Jesus nos transforme, com que a Santa Avó Rosa nos transforme e traga os benefícios do Natal para nós. Para quando nós meditarmos nesta estrela que brilhou, como no aviso da coleta, no apelo da coleta, brilhou para aqueles reis, e eles conseguiram compreender aquele astro, e entenderam que referia-se ao nascimento de Jesus, para que quando nós ouvimos falar daquela milícia angelical que cantou para os pastores, nós consigamos sentir a presença de Jesus em nós, porque estamos fazendo a mesma coisa que ele fez, a mesma identidade que ele tinha, e então seremos de fato filhos de Deus. Que a bênção de nosso Senhor Jesus, de nossa Santa Avó, de nosso querido Santo Irmão Aldo, alcance a todos. Amoleça os corações daqueles que têm os corações duros. Dê perdão para aqueles que praticaram alguma coisa que não foi boa, mas estão arrependidos. Dê sabedoria para os que ainda não são tão sábios. Dê inteligência para os que precisam. Que dê muito amor para os que não aprenderam a amar. Que a Santa Avó, nosso querido Santo Irmão Aldo, conceda bênçãos preciosas para todos que precisam. Conceda milagres para os que necessitam.
que aquele olhar de Jesus alcance o seu e possa enxergar através deste olhar o amor de Jesus, lhe dando perdão e lhe curando. Porque pode existir em nosso meio aquele que precisa de uma cura, de uma bênção. Abra o seu coração, abra os seus olhos, enxergue, Jesus está te olhando, está te amando. Peça perdão para que Ele também possa estar te perdoando. Amém.